Olá, alunos! Nesta videoaula abordaremos como elaborar projetos de pesquisa. Uma pesquisa é importante, para que aconteça uma pesquisa, é importante que ocorra o planejamento. Esse planejamento concretiza-se mediante a elaboração de um projeto. Um projeto de pesquisa nada mais é do que um documento que vai explicitar quais ações serão desenvolvidas ao longo do processo de pesquisa. Por isso, a gente se questiona, por que elaborar um projeto de pesquisa? Neste projeto, nós iremos especificar quais são os objetivos da pesquisa, apresentar a justificativa da relevância desta pesquisa, definir que tipo de pesquisa se trata, determinar quais procedimentos de coleta e análise de dados serão utilizados para esta pesquisa. Além disso, é importante esclarecer qual será o tempo que vai durar esta pesquisa, ou seja, é importante elaborar um cronograma e também fazer um planejamento orçamentário. Quais tipos de recursos serão utilizados para a execução dessa pesquisa? É sobre essas etapas que fazem parte de uma pesquisa e que serão descritas em um projeto de pesquisa que nós falaremos nesta videoaula. Então, nos perguntamos, por onde começar? Rigorosamente, um projeto só pode ser definitivamente elaborado quando se tem um problema claramente formulado, objetivos bem determinados, assim como um plano coerente de coleta e análise dos dados. A elaboração de um projeto, portanto, vai depender de inúmeros fatores. E o mais importante, o primeiro deles, se refere à natureza do problema de pesquisa. Então, nos perguntamos mais uma vez, como formular um problema de pesquisa? A formulação do problema inicia-se pela seleção do tema. Para isso é importante definir esses dois termos, o que é um tema e o que é um problema. Um tema é um assunto em qualquer área de conhecimento cuja solução ou resposta requer uma considerável pesquisa, reflexão ou estudo. Já o problema, chamamos a pergunta que o pesquisador formula para ser respondida por meio do trabalho de pesquisa. Portanto, o tema é o assunto que eu vou pesquisar e o problema é a pergunta que eu vou responder com esta pesquisa. Para a seleção do tema, é importante entender que ele pode suscitar vários problemas e é importante delimitar um problema específico para que a pesquisa não fique extensa demais. Por isso, o cronograma se faz também importante, porque a partir do problema de pesquisa, eu defino qual tempo eu terei para a execução da minha pesquisa. Então, em resumo, o tema possui, portanto, um caráter mais abrangente do que o problema. O problema vai ser o aspecto específico daquele tema que eu pretendo pesquisar. Algumas questões podem nortear a formulação do problema, como: qual é a minha pergunta? Aqui, como eu pretendo respondê-la? Que perguntas deverei responder para chegar a resolver o problema do estudo? Estas perguntas auxiliam você a formular um problema de pesquisa. Outro tópico importante que deve estar presente num projeto de pesquisa é a introdução. Na introdução, você vai apresentar o problema da pesquisa, ressaltando esse problema, demonstrando a relevância do mesmo, ou seja, apresentando a justificativa da pesquisa. É importante, durante a apresentação desta justificativa, estimular a curiosidade do leitor para a sua pesquisa. Outra característica importante da introdução, ela deve ser curta, objetiva e o texto termina com a questão problema. Então, para o centro da introdução, a essência da introdução vai ser a elaboração desta justificativa. Na introdução, eu preciso dizer ao leitor por que estou executando aquela pesquisa. E algumas perguntas nos auxiliam nesse processo. Por que vale a pena abordar esse determinado problema de pesquisa? Por que convém abordá-lo neste curso? Por que convém abordá-lo com revisão de literatura? São importantes essas perguntas para fazer com que você norteie a redação da sua justificativa.
O segundo tópico que deve aparecer em um projeto de pesquisa são os objetivos. O objetivo geral corresponde à resposta do problema proposto. Você vai observar que durante toda a elaboração do projeto de pesquisa, você vai remeter à questão problema. Por isso, o problema se torna tão importante na elaboração de um projeto. É importante manter coerência entre o projeto e o objetivo. Dependendo da pesquisa, podem aparecer objetivos específicos, os objetivos mais que vão detalhar melhor a pesquisa. Uma característica também importante do objetivo é que ele deve ser sempre redigido em um verbo no infinitivo. E a escolha do verbo é muito importante. É preciso analisar com cuidado qual é o verbo que melhor responde à sua questão problema. O terceiro tópico que faz parte de um projeto de pesquisa é a revisão de literatura. Nela, você vai apresentar os estudos sobre o tema ou especificamente sobre o problema, que foram ou outras pesquisas que já foram realizadas sobre esse tema ou que responderam a um problema semelhante. A revisão de literatura em um projeto de pesquisa tem a função de contextualizar, portanto, o tema e o problema, inclusive do ponto de vista histórico. Com a revisão de literatura, você consegue dar consistência ao problema de pesquisa e ainda constituir o estado da arte, ou seja, a seleção e a resenha de uma forma organizada e sistemática sobre o assunto que você pretende tratar na sua pesquisa. Para isso, é importante ler autores clássicos da área do qual se insere o problema, assim como a bibliografia recente. O que se recomenda é que use a bibliografia dos últimos 5 anos, para que você tenha uma revisão de literatura atual. Além disso, é importante dialogar com os autores durante a redação dessa revisão. Outro tópico importante e o principal do projeto de pesquisa é a metodologia. Nela você vai poder definir o tipo de pesquisa, se ela é exploratória, descritiva, explicativa, ou ainda definir quanto aos meios que você vai utilizar na pesquisa, se é uma pesquisa de campo, se é uma pesquisa bibliográfica, um estudo de caso. Além disso, na metodologia do seu projeto de pesquisa, é importante descrever quais serão os participantes da pesquisa, qual é o cenário da pesquisa, quais serão os meios utilizados na coleta e análise dos dados. Faço uma ressalva aqui, informando que os instrumentos utilizados para coleta e análise dos dados serão abordados mais detalhadamente na segunda etapa da disciplina. Além disso, é importante também colocar na metodologia os aspectos éticos, ou seja, se será uma pesquisa que envolverá seres humanos, atender à Resolução 466 do Conselho Nacional de Saúde, que aborda sobre qual é a conduta adequada em pesquisas com seres humanos. Por fim, num projeto de pesquisa, você deve apresentar o cronograma e o orçamento, como eu falei anteriormente, apresentando as etapas e o tempo de duração de cada uma das etapas da execução da sua pesquisa. Por fim, para finalizar esta videoaula, podemos estruturar um projeto de pesquisa com os seguintes tópicos: introdução, contendo a justificativa, objetivos, metodologia, cronograma, orçamento e referências, sem esquecer da revisão de literatura, que pode aparecer tanto na introdução quanto num tópico separado. Além disso, é importante no seu projeto de pesquisa apresentar os instrumentos para coleta de dados e análise de comitê de ética, se for o caso. Bons estudos!